Um conto de Philip K. Dick. A formiga elétrica. Às 4h15 da tarde, T.S.T. Garson Poole despertou. Tomou conhecimento de que estava numa cama de hospital, numa enfermaria de 3 leitos, e percebeu, além disso, 2 coisas: que não tinha mais a mão direita e que também não sentia dor. Eles me deram um analgésico forte, disse consigo mesmo, olhando pela janela da parede à sua frente, de onde divisava o centro de Nova York. Teias nas quais veículos e peles corriam e rodavam, rebrilhando ao sol de fim de tarde, e o brilho da luz sazonada agradava-lhe. Ainda não se foi, pensou ele, e nem eu. Havia um fone sobre a mesinha ao lado da cama. Ele hesitou e afinal pegou-o, e discou uma linha externa. Um momento depois, estava diante de Louis Danceman, o encarregado das atividades da Triplan, quando ele, Garson Poole, estava em outros lugares. Graças a Deus, você está vivo, disse Danceman, ao vê-lo. Seu rosto grande e carnudo, com uma superfície lunar de marcas de varíola, achatou-se de alívio. Estive ligando para todos os... Eu simplesmente não tenho mais a mão direita, disse Poole. Mas você vai ficar em ordem, quero dizer. Eles podem enxertar uma nova. Há quanto tempo estou aqui? Disse Poole. Perguntou-se aonde tinham ido as enfermeiras e os médicos. Por que não estavam cacarejando e criando caso com ele por estar fazendo uma chamada? 4 dias, disse Décima. Tudo aqui na fábrica vai indo espluncamente bem. De fato, nós espluncamos pedidos de 3 sistemas policiais diferentes, todos aqui da Terra. 2 em Ohio, 1 em Wyoming, pedidos bons e consistentes, com 1/3 de adiantamento e a opção usual de arrendamento por 3 anos. Vem me tirar daqui, disse Poole. Não posso tirá-lo daí até que a nova mão. Mando fazer isso depois. Ele queria desesperadamente voltar para o ambiente familiar. A lembrança do buscapé mercante, assomando grotescamente na tela do piloto, resvalou pelo fundo de sua mente. Se fechasse os olhos, sentir-se-ia de volta em sua embarcação danificada, enquanto ela se precipitava de um veículo para o outro, causando prejuízos enormes enquanto caía. As sensações cinéticas. Ele se encolheu ao recordá-las. Acho que eu tive sorte, pensou. Sarah Benton está aí com você? Perguntou Desmond. Não, mas é claro, sua secretária particular, nem que apenas por considerações de trabalho, deveria estar por perto, protegendo maternalmente, ao seu modo imaturo, pueril. Todas as mulheres robustas gostam de bancar as mães com os outros, pensou. E elas são perigosas. Se caem em cima de você, podem matá-lo. Talvez tenha sido isto que aconteceu comigo, disse em voz alta. Talvez Sarah tenha caído em cima do meu buscapé. Não, não. Um pino de amarração do estabilizador de leme do seu buscapé rachou ao meio durante a hora de trânsito mais pesado. E você... Eu me lembro. Ele voltou-se na cama quando a porta da enfermaria se abriu. O médico vestido de branco e 2 enfermeiras de azul apareceram e encaminharam-se para sua cama. Falo com você mais tarde, disse Poole e desligou o fone. Inspirou profundamente e expectantemente. Você não deveria estar fonando assim tão cedo, disse o médico, estudando o seu gráfico. Senhor Garson Poole, proprietário da Triplan Eletrônica, fabricante de identidardos que rastreiam a vítima em um raio de 1000 milhas, reagindo a padrões específicos de encefaloondas. É um homem de sucesso, Sr. Poole, mas o senhor não é um homem, é uma formiga elétrica. Cristo, disse Poole, aturdido. Assim não podemos realmente tratá-lo aqui, agora que descobrimos. Ficamos sabendo, é claro, assim que examinamos a sua mão direita ferida.
Vimos os componentes eletrônicos, então fizemos radiografias do tórax que, naturalmente, confirmaram a nossa hipótese. O quê? Disse Poli. É uma formiga elétrica. Mas ele sabia. Era capaz de decifrar o termo. Um robô orgânico, disse uma enfermeira. Sei, disse Poli. Uma perspiração frígida despontou a superfície de sua pele em todo o corpo. Você não sabia, disse o médico. Não. Poli balançou a cabeça. O médico disse. Aparece por aqui uma formiga elétrica cada semana, mais ou menos, trazida depois de um acidente de busca-pé, como no seu caso, ou procurando admissão voluntária. Uma, como no seu caso, a quem nunca contaram, e que vinha funcionando lado a lado com humanos, acreditando ser ela mesma humana. Quanto à sua mão, ele fez uma pausa. Esqueça minha mão, disse Poli selvagemente. Fique calmo. O médico curvou sobre ele e fitou intensamente o seu rosto de Poli. Vamos fazer com que um barco-hospital o transporte para um posto de manutenção onde possam consertar ou substituir a sua mão por um custo razoável. Seja para você, se for autoproprietário, seja para os seus proprietários, se houver. Qualquer que seja o caso, você estará de volta à sua mesa na Triplan, funcionando tão bem quanto antes. Exceto, disse Poli, que agora eu sei. Gostaria de saber se Décima, ou Sara, ou qualquer dos outros no escritório sabia. Eles, ou um deles, o teria comprado ou projetado? Um testa de ferro, pensou. Isso é tudo que sempre fui. Na verdade, eu nunca devo ter dirigido a companhia. Era uma ilusão implantada em mim quando fui fabricado, juntamente com a ilusão de que sou humano e vivo. Antes de você partir para o posto de manutenção, disse o médico, poderia, por gentileza, acertar a sua conta na recepção? Como pode haver uma conta se vocês aqui não tratam formigas? Perguntou Poli, acidamente. É pelos nossos serviços, disse a enfermeira, até o momento em que ficamos sabendo. Ponha na minha conta, disse Poli, com uma raiva furiosa e impotente. Debitem a minha firma. Com esforço concentrado, conseguiu sentar. Com a cabeça rodando, desceu vacilantemente os pés da cama para o chão. Fico contente em sair daqui, disse, colocando-se em posição vertical. Obrigado pela sua atenção humana. Também agradecemos, Sr. Poli, disse o médico. Ou deveria dizer apenas Poli. No posto de manutenção, sua mão foi reposta. Provou ser algo fascinante. A mão. Ele a examinou por um bom tempo antes de permitir que os técnicos a instalassem. Superficialmente parecia orgânica. Na superfície, era de fato. Pele natural cobria a carne natural e sangue de verdade enchia as veias e capilares. Mas embaixo daquilo reluziam fios e circuitos e componentes miniaturizados. Olhando no fundo do pulso, viu comportas de compensação, motores, válvulas de múltiplos estágios, tudo muito pequeno, intrincado. E a mão custava 40 rãs, o salário de uma semana, pelo menos, que até agora vinha recebendo pela folha de pagamento da companhia. Isso tem garantia? Perguntou aos técnicos enquanto eles fundiam a parte óssea da mão ao resto do corpo. 90 dias para componentes e mão de obra, disse um dos técnicos. A não ser que seja submetida a abusos anormais ou intencionais. Isto soa vagamente sugestivo, disse Poli. O técnico humano eram todos humanos, disse olhando intensamente. Você andou se fazendo passar por humano? Não intencionalmente, disse Poli. E agora é intencional? Exatamente, disse Poli. Você sabe por que nunca percebeu? Deve ter havido indicações, estalidos e zumbidos dentro de você de vez em quando. Você nunca percebeu porque foi programado para não perceber. Agora terá a mesma dificuldade para descobrir por que foi construído e para quem vem funcionando. Um escravo, disse Poli. Um escravo mecânico. Você se divertiu. Tive uma boa vida, disse Poli.
Trabalhei duro. Pagou ao posto as 40 rãs, movimentou os novos dedos, testou-os pegando diversos objetos, como moedas, e partiu. 10 minutos depois estava a bordo de um transportador público, a caminho de casa. Foram dia e tanto. Em casa, em seu apartamento de quarto e sala, serviu-se de uma dose de Jack Daniels Purple Label de 60 anos. Sentou-se e ficou bebericando enquanto olhava, através da sua única janela, para o edifício do outro lado da rua. Deveria ir até o escritório? Perguntou-se. E nesse caso, por quê? E se não, por quê? Escolha? Cristo, ele pensou. Como é desgastante saber disto. Sou uma aberração, observou. Um objeto inanimado, macaqueando um animado, mas estava vivo. E, no entanto, sentia-se diferente agora, a respeito de si mesmo, e, consequentemente, a respeito de todos, especialmente Desmond e Sarah, todos na triplã. Acho que vou me matar, disse consigo mesmo, mas provavelmente estou programado para não fazer isso. Seria um desperdício oneroso que o meu proprietário teria que absorver, e ele não gostaria disso. Programado. Dentro de mim, em algum lugar, existe uma matriz bem ajustada em seu lugar, um anteparo de grade que me isola de certos pensamentos, certos atos, e me força a outros. Não sou livre. Nunca fui. Mas agora sei. Isso torna tudo diferente. Depois de tornar a janela opaca, ele acendeu a luz de cima e começou cuidadosamente a tirar as roupas, peça por peça. Observar atentamente quando os técnicos do posto de manutenção acloparam a nova mão. Tinha agora uma noção bastante clara de como seu corpo fora construída. 2 painéis principais, um em cada coxa. Os técnicos haviam removido os painéis para verificar o complexo de circuitos embaixo. Se eu estiver programado, ele refletiu, a matriz provavelmente poderá ser encontrada lá. O labirinto de circuitos o desconcertava. Preciso de ajuda, pensou. Vamos ver. Qual é o código fônico para o computador classe BBB que arrendamos lá no escritório? Pegou o fone. Discou para o computador na sua base permanente em Boise e Idaho. O uso desse computador está prefixado a uma base de 5 rãs por minuto, disse uma voz mecânica no fone. Queira colocar a sua placa Master de Bicride diante da tela. Ele obedeceu. Ao soar o sinal, bip, você será conectado com o computador, continuou a voz. Consulte o mais rápido possível, levando em conta o fato de que a resposta será fornecida em termos de microsegundos, enquanto que a sua pergunta será... Ele abaixou o volume. Mais rapidamente levantou-o de novo quando o áudio input em branco apareceu na tela. Naquele momento, o computador se transformara em um ouvido gigante, ouvindo, bem como a 50.000 outros consultantes em toda a Terra. Faça uma exploração visual em mim, instruiu, e diga-me onde poderei encontrar o mecanismo de programação que controla os meus pensamentos e comportamento. Ele aguardou. Na tela do fone, um grande e ativo olho com lentes múltiplas o fitava. Expôs-se ao olho ali mesmo, em seu apartamento, quarto e sala. O computador disse: remova o painel peitoral, pressione o externo e depois mova-o cuidadosamente para fora. E ele obedeceu. Uma seção de seu peito se deslocou, aturdido, colocando-a no chão. Posso distinguir módulos de controle, disse o computador, mas não consigo determinar qual deles. Ele fez uma pausa enquanto seu olho vagueava pela tela do fone. Posso distinguir um rolo de fita perfurada instalado acima do seu mecanismo cardíaco. Pode vê-lo? Pule curvou o pescoço e olhou. E viu também. Terei que interromper a comunicação, disse o computador. Depois de examinar os dados disponíveis, voltarei a contatá-lo e fornecerei uma resposta. Tenha um bom dia. A tela escureceu. Vou arrancar a fita para fora de mim, disse Pole consigo mesmo. Pequenina, não maior do que 2 carretéis de linha,
e com o cabeçote explorador instalado entre o tambor de alimentação e o tambor de recolhimento. Não conseguia notar nenhum sinal de movimento. Os carretéis pareciam inertes. Devem intervir como anuladores, refletiu, quando ocorrem situações específicas, anuladores do meu processo encefálico, e vem fazendo isso durante toda a minha vida. Ele estendeu a mão e tocou no tambor de alimentação. Tudo que eu tenho que fazer é arrancar isto, pensou ele, e a tela do fone iluminou-se novamente. Placa Master Bcred número 3BNX882HQR446T. Veio a voz do computador. Aqui BBB37DR. Recontatando em resposta à sua consulta com duração de 16 segundos, de 4 de novembro de 1992. O rolo de fita perfurado acima do seu mecanismo cardíaco não é uma torreta de programação, mas um mecanismo suscitador de realidade. Todos os estímulos sensoriais recebidos por seu sistema neurológico central emanam dessa unidade, e tentar interferir nela seria arriscado, se não terminal. Ele acrescentou: Você parece não possuir circuito de programação. Questão respondida. Bom dia. E desligou. Pule nu diante da tela do fone, tocou novamente no tambor de fita com calculado e enorme cuidado. Entendo, pensou ele, desordenadamente. Ou será que entendo esta unidade? Se eu cortar a fita, deu-se conta, meu mundo desaparecerá, a realidade continuará existindo para os outros, mas não para mim, porque minha realidade, meu universo, vem a mim dessa minúscula unidade, alimentando ao cabeçote explorador e de lá ao meu sistema nervoso central, à medida que se desenrola, arrastando-se como uma lesma. Está se desenrolando há anos, concluiu. Pegou as roupas, vestiu-as de volta e sentou-se na ampla poltrona. Um luxo importado para seu apartamento do escritório central da Triplan. E acendeu um cigarro de tabaco. Suas mãos tremiam quando pôs de lado o isqueiro com o monograma. Reclinando-se, soprou a fumaça para frente e criando um nimbo cinzento. Tenho que ir devagar, pensou. O que eu estou tentando fazer? Passar por cima da minha programação? Mas o computador não encontrou nenhum circuito de programação. Quero interferir com a fita da realidade? E se quero, por quê? Porque, ele pensou, se eu controlar isto, controlo a realidade, pelo menos na medida em que ela me concerne. Minha realidade subjetiva. Mas ela é tudo que existe. A realidade objetiva é um mecanismo sintético, lidando com a hipótese, universalização de múltiplas realidades subjetivas. Meu universo está entre meus dedos, percebeu. Se apenas pudesse descobrir como a maldita coisa funciona. Tudo que eu comecei a fazer originalmente foi procurar e localizar o meu circuito de programação para que eu pudesse conseguir um verdadeiro funcionamento homeostático, o controle de mim mesmo. Mas com isto, ele não apenas ganhava controle sobre si mesmo, ele ganhava controle sobre tudo. E isso me diferenciava de todos os seres humanos que jamais viveram e morreram, pensou sombriamente. Foi até o fone e ligou para o escritório. Quando Décima apareceu na tela, disse rispidamente: Quero que você mande um jogo completo de microinstrumentos e tela ampliadora para o meu apartamento. Preciso trabalhar em alguns microcircuitos. E, não querendo discutir o assunto, cortou a conexão. Meia hora depois, ouviu uma batida na porta. Ao abrir, defrontou-se com um dos capatazes da fábrica, carregado de microinstrumentos de todos os tipos. O senhor não disse exatamente o que queria, disse o capataz entrando no apartamento. Então o senhor Desmond me fez trazer tudo. E o sistema de lentes ampliadoras? No carro, em cima da capota. Pode ser o que eu estou querendo fazer, pensou Pule. Seja morrer. Acendeu um cigarro, ficou fumando e esperando.
Enquanto o capataz da fábrica transportava a pesada tela ampliadora, com sua fonte de energia e seu painel de controle, para dentro do apartamento. Isto é suicídio que eu estou fazendo aqui. Ele estremeceu. Alguma coisa de errado, Sr. Pole? Perguntou o capataz ao erguer-se, aliviado do fardo do sistema de lentes ampliadoras. O senhor ainda deve estar com as chavetas meio frouxas por causa do acidente. Sim, disse Pole quietamente. Continuou aguardando, tenso, até que o capataz foi embora. Sob o sistema de lentes ampliadoras, a fita plástica assumiu uma nova forma, uma ampla trilha ao longo da qual centenas de milhares de perfurações foram introduzidas. Como eu pensei, refletiu Paul, não registradas como cargas elétricas numa camada de óxido de ferro, mas realmente aberturas perfuradas. Sob a lente, a faixa de fita deslizava visivelmente para a frente. Muito lentamente, mas movia-se a uma velocidade uniforme, na direção do cabeçote explorador. Da maneira como entendo, pensou ele, as aberturas perfuradas são registros de circuitos fechados. Isto funciona como uma pianola. Sólido é não, furo é sim. Como eu poderia testar isso? Obviamente, obstruindo um certo número de furos. Ele mediu a quantidade de fita restante do carretel de alimentação, calculou, com grande esforço, a velocidade de avanço da fita e chegou a um número. Se alterasse a fita visível na borda de admissão do cabeçote explorador, 5 a 7 horas se passariam antes que aquele período de tempo específico chegasse. Ele estaria, de fato, obterando estímulos que deveriam ocorrer em poucas horas, a contar de agora. Com um micropincel, aplicou verniz opaco, obtido no estojo de suprimentos que acompanhava os microinstrumentos em uma grande, relativamente grande, extensão de fita. Eliminei estímulos para cerca de meia hora, ponderou. Recobri pelo menos uns 1000 furos. Seria interessante ver que mudanças, se houvesse, ocorreriam ao seu meio ambiente dali a 6 horas. 5 horas e meia depois, estava sentado no Crackers, um soberbo bar em Manhattan, tomando um drink com Décimo. Você parece mal, disse Décimo. Eu estou mal, disse Polly. Terminou seu drink, um Scott Sour, e pediu mais um. Por causa do acidente? De uma certa forma, sim. Seria por algo que descobriu sobre você mesmo? Perguntou Décima. Erguendo a cabeça, Polly encarou a luz sombria do bar. Então, você sabe. Eu sei, disse Décimo, que deveria chamar você de Polly, e não de Senhor Polly. Mas prefiro a última forma. Continuarei a usá-la. Há quanto tempo você sabe? Perguntou Polly. Desde que você assumiu o comando da firma. Me disseram que os verdadeiros proprietários da Triplan, que estão sediados no sistema Prox, queriam que a Triplan fosse dirigida por uma formiga elétrica, que eles pudessem controlar. Eles queriam um brilhante e enérgico. Os verdadeiros proprietários? Era a primeira vez que ouvi aquilo. Temos 2.000 acionistas, espalhados por toda parte. Marvis Bay e seu marido Hernan, em Prox 4, controlam 51% das ações preferenciais. É assim, desde o começo. Por que eu não fiquei sabendo? Me disseram para não contar. Você deveria pensar que estava determinando toda a política da empresa, com minha ajuda. Mas na realidade, eu estava alimentando você com aquilo que os Bays me forneciam. Eu sou um testa de ferro, disse Pulli. De uma certa forma, sim. Décimo assentiu. Mas você será sempre o Sr. Pulli para mim. Uma parte da parede oposta desvaneceu-se, e com ela diversas pessoas sentadas em mesas próximas e, do outro lado da grande lateral de vidro do bar, a vista da cidade de Nova York bruxuleou e deixou de existir. Vendo a expressão dele, Desmond disse, que foi? Olha em volta, Pulli disse roucamente. Está vendo alguma coisa? Depois de correr os olhos pelo salão, Desmond disse, não. Como que? Ainda está vendo a paisagem?
É claro, poluída, como sempre. As luzes piscam. Agora eu sei, disse Pulho. Ele estava certo. Cada furo recoberto significava o desaparecimento de algum objeto em seu mundo de realidade. Levantando-se, ele disse: Vejo você depois, Desmond. Tem que voltar ao meu apartamento. É um trabalho que eu estou fazendo. Boa noite. Saiu do bar para a rua procurando um táxi. Não havia táxis. Eles também, pensou. Ficou imaginando o que mais eu cobri de verniz. Prostitutas, flores, prisões. Ali no estacionamento do bar, busca-pé de Desmond. Vou levá-lo, decidiu. Ainda existem táxis no mundo de Desmond. Ele pode conseguir um mais tarde. De qualquer forma, é um carro da companhia e tem uma cópia da chave. Pouco depois estava no ar, virando na direção de seu apartamento. A cidade de Nova York não havia retornado. À esquerda e à direita, veículos e prédios, ruas, esteiras de pés, placas, e no centro, nada. Como eu posso entrar voando naquilo? Perguntou-se. Eu desapareceria. Ou será que não? Ele voou para o nada. Fumando um cigarro após o outro, voou descrevendo um círculo durante 15 minutos. Então, silenciosamente, Nova York reapareceu. Ele podia terminar a viagem. Apagou o cigarro, um desperdício de algo tão precioso, e lançou-se na direção do apartamento. Se eu inserir uma estreita faixa opaca, ponderava ele enquanto destrancava a porta do apartamento, poderei. Seus pensamentos se interromperam. Alguém estava sentado na poltrona da sala de estar, assistindo a um Capitão Kirk na TV. Sarah, disse ele exasperado. Ela levantou-se, bem fornida, mas graciosa. Você não estava no hospital, eu vim aqui. Ainda tem a chave que você me deu em março, antes de termos aquela horrível discussão. Ah, mas você parece tão deprimido. Aproximou-se dele e olhou no rosto, ansiosa. Seu ferimento dói tanto assim? Não é isso. Ele tirou o casaco, a gravata, a camisa e depois o painel peitoral. Ajoelhando-se, ergueu os olhos para ela e disse: Descobri que eu sou uma formiga elétrica. O que, de um certo ponto de vista, abre determinadas possibilidades que estou explorando agora. Curvou os dedos e na ponta do valdo esquerdo, uma microchave de fenda, tornada visível pelo sistema de lentes ampliadoras, se moveu. Você pode assistir, informou-a, se quiser. Ela começara a chorar. Qual é o problema? Ele perguntou selvagemente, sem erguer os olhos do seu trabalho. Isto é tão triste. Você foi um empregador tão bom para todos na Triplan. Nós o respeitamos tanto, e agora tudo mudou. A fita plástica tinha margens não perfuradas em cima e embaixo. E ele cortou uma tira horizontal, muito estreita, e depois de um momento de grande concentração, cortou a própria fita, 4 horas antes de cabeçote explorador. Girou então a fita cortada para colocá-la num ângulo reto em relação ao cabeçote, fundiu-a no lugar com um microelemento térmico e recolocou os rolos de fita em seus lugares à esquerda e à direita. Ia fazer efeito, de acordo com seus cálculos, poucos minutos depois da meia-noite. Você está se consertando? Perguntou Sarah timidamente. Estou me libertando, disse Paul. Além desta, ele tinha diversas alterações em mente. Mas primeiro tinha que testar sua teoria. Uma fita virgem, não perfurada, significava ausência de estímulos, nesse caso, a ausência de fita. Essa expressão no seu rosto, disse Sarah. Ela começou a recolher a bolsa, o casaco, a revista Audivide, enrolada. Vou embora. Posso ver como você se sente por me encontrar aqui. Fique, disse ele. Vou assistir ao Capitão Kirk com você. Vestiu a camisa. Você se lembra de como era anos atrás, quando havia... Quantos eram mesmo? 20 ou 22 canais de TV? Antes do governo fechar os independentes? Ela sentiu. Como seria, disse ele, se esse aparelho de TV projetasse todos os canais ao mesmo tempo na tela de raios catódicos? Você distinguiria alguma coisa na mistura? Acho que não. Talvez pudéssemos aprender a ser seletivos, a fazer nós mesmos o trabalho de distinguir o que queremos e o que não queremos. Pense nas possibilidades se o nosso cérebro
pudesse manipular 20 imagens simultâneas. Pense na quantidade de conhecimento que poderiam ser armazenados num determinado período. Me pergunto se o cérebro humano, ele interrompeu-se. O cérebro humano não poderia fazer isso, disse ele em seguida, refletindo consigo mesmo. Mas, teoricamente, um cérebro quase orgânico poderia. E é isso que você tem? Sim, disse Polly. Eles assistiram ao Capitão Kirk até o fim, e então foram para a cama. Mas Polly ficou reclinada em seus travesseiros, fumando e matutando. Ao seu lado, Sarah virava-se agitada, perguntando-se por que ele não apagava a luz. 11h50. Aconteceria a qualquer momento. Agora. Sarah, disse ele, eu quero a sua ajuda. Daqui a alguns minutos, algo de estranho vai acontecer comigo. Não vai durar muito tempo, mas quero que você me observe cuidadosamente. Veja se eu... Ele gesticulou. Demonstro alguma alteração. Se eu apareço ter adormecido ou se eu falo coisas sem nexo, ou ele quis dizer, se eu desapareço, mas não disse. Não vou fazer mal algum a você, mas acho que seria uma boa ideia estar armada. Você está com a sua arma anti-assalto? Na minha bolsa. Ela despertara completamente agora. Erguendo-se da cama, olhou para ele atemorizada, os ombros largos, bronzeados, sardentos, expostos à luz do quarto. Ela foi pegar a arma. O quarto enrijeceu-se numa imobilidade paralisada. Então as cores começaram a se esvair, os objetos diminuíram até que, como fumaça, desapareceram nas sombras. A escuridão toldou tudo, enquanto os objetos do quarto ficavam cada vez mais enfraquecidos. Os últimos estímulos estão se desvanecendo, percebeu Polly. Apertou os olhos tentando ver, distinguiu Sarah Benton, sentada, na cama. Uma figura bidimensional que, como uma boneca, fora colocada ali para depois desbotar e definhar. Lufadas erráticas de substância desmaterializada esvoaçaram em nuvens instáveis. Os elementos se juntaram, se esfacelaram, se juntaram mais uma vez. Então os últimos resquícios de calor, energia e luz se dissiparam. O quarto se fechou e desmoronou sobre si mesmo, como que isolando-se da realidade. A essa altura, a negritude absoluta substituiu tudo mais, espaço sem profundidade, não noturno, mas antes rígido e inflexível. E somando-se a isso, ele também não ouvia mais nada. Tentou estender a mão para tocar em alguma coisa, mas não havia nada para estender. A consciência do seu próprio corpo desaparecera, juntamente com todo o resto do universo. Não tinha mãos e, mesmo se tivesse, não havia nada para sentir com elas. Continuo certo quanto à maneira como a maldita fita funciona, disse consigo mesmo, usando uma boca inexistente para comunicar uma mensagem invisível. Será que isso vai passar em 10 minutos? Perguntou-se. Estaria certo também quanto a isto? Ele aguardou, mas sabia intuitivamente que sua noção de tempo desaparecera com todo o resto. Posso apenas aguardar, percebeu, esperar que não seja por muito tempo. Entrar num ritmo, ele pensou. Farei uma enciclopédia. Tentarei listar tudo que começa com A. Vamos ver, ele pensou. Abacate, automóvel, Axtron, atmosfera, Atlântico, aspic, de tomate, anúncio. Ele prosseguiu pensando, as categorias resvalando através de sua mente assombrada pelo medo. De repente a luz tremeluziu e acendeu. Ele estava deitado no sofá da sala e a luz amena do sol entrava pela única janela, espalhando-se pelo ambiente. 2 homens estavam curvados sobre ele com as mãos cheias de instrumentos. Homens de manutenção, observou. Estão trabalhando em mim. Ele está consciente, disse um dos técnicos. Endireitou-se e deu um passo para trás. E ele viu Sarah Benton, trêmula de ansiedade. Graças a Deus, disse ela. Eu estava com tanto medo. Liguei afinal para o Sr. Décima a respeito do... que aconteceu? Interrompeu Polly rudemente. Comece do começo e, pelo amor de Deus, fale devagar.
para que eu possa assimilar tudo. Sarah se recompôs, fez uma pausa para esfregar o nariz e então desatou a falar nervosamente. Você desmaiou. Ficou só ali deitado como se estivesse morto. Esperei até 2h30 e você não fez nada. Liguei para o Sr. Densmore, infelizmente o acordei e ele ligou para a manutenção de formigas elétricas. Quero dizer, o pessoal da manutenção de robôs orgânicos. E esses 2 homens vieram às 4h45 e desde então estão trabalhando em você. Agora são 6h15 da manhã. Eu estou com muito frio e você precisa ir para a cama. Não vou conseguir ir para o escritório hoje. Realmente não posso. Virou-se para o outro lado, fungando. O som o incomodou. Um dos homens uniformizados disse: Você andou mexendo na sua fita de realidade. Sim, disse Polly. Por que negar? Obviamente eles tinham encontrado um pedaço de fita sólida que inserira. Eu não deveria ter ficado apagado tanto tempo, disse ele. Inseri um pedaço de apenas 10 minutos. Ele obstruiu o mecanismo de transporte da fita, explicou o técnico. A fita parou de se mover para a frente. O pedaço que você inseriu o fez engripar e ele se desligou automaticamente para evitar romper a fita. Porque você tinha que mexer com aquilo? Sabe o que poderia causar? Não tenho certeza, disse Polly. Mas tenho uma boa noção. É a razão por que estou fazendo isso, disse Polly mordaz. Sua conta, disse o homem da manutenção. Será de 95 rãs, pagáveis em prestações, se quiser. Certo, disse ele. Sentou-se aturdido, esfregou os olhos e fez uma careta. Sua cabeça doía, o estômago parecia totalmente vazio. Da próxima vez, tire as rebarbas da fita, disse-lhe o primeiro técnico. Assim ele não a emperrará. Não ocorreu a você que ela tivesse um fator de segurança embutido? Que ela iria parar em vez de... O que acontece? Interrompeu Polly, a voz baixa, deliberadamente cautelosa. Se nenhuma fita passar pelo cabeçote explorador, nenhuma fita, nada. A fotocélula brilhando para cima, sem impedância. Os técnicos se entreolharam. Um deles disse: Todos os neurocircuitos formaram pontes sobre suas sinapses e entrariam em curto. O que quer dizer? Disse Polly. Quer dizer o fim do mecanismo. Polly disse. Examinei o circuito. Ele não transmite voltagem suficiente para fazer isso. Metais não se fundem sob carga tão pequena de corrente, mesmo que os terminais encostem um no outro. Estamos falando de 1 milionésio de watts ao longo de um canal de césio com talvez 1/16 de polegada de comprimento. Vamos assumir que exista 1 bilhão de combinações possíveis surgindo das perfurações da fita em um determinado instante. A saída total não é cumulativa. A quantidade de corrente depende do que a bateria designa para cada módulo, o que não é muito, com todas as passagens abertas e funcionando. Acha que iríamos mentir? Perguntou um dos técnicos com ar cansado. Por que não? Disse Polly. Tenho aqui uma oportunidade de vivenciar tudo simultaneamente, conhecer o universo e a sua integridade, estar momentaneamente em contato com toda a realidade, algo que nenhum humano pode fazer. Uma partitura sinfônica entrando em meu cérebro, fora de tempo, todas as notas, todos os instrumentos soando simultaneamente, e todas as sinfonias, percebe? Isso vai queimar os seus circuitos, os 2 técnicos disseram juntos. Não acho, disse Polly. Sarah disse. Aceita um café, Sr. Polly? Sim, disse ele. Abaixou as pernas, pressionou os pés frios contra o piso, estremeceu. Então levantou-se. Seu corpo doía. Eles me deixaram deitado a noite inteira no sofá, percebeu. Levando tudo em consideração, eles bem que poderiam ter feito coisa melhor do que aquilo. Garson Polly estava sentado à mesa de cozinha no outro canto da sala, diante de Sarah, tomando café. Os técnicos já tinham ido há muito tempo. Você não vai fazer mais experiências com você mesmo, vai? Perguntou Sarah suplicantemente. Polly disse numa voz desagradável. Eu gostaria de controlar o tempo, revertê-lo. Vou cortar fora um segmento de fita, pensou, e fundi-lo de volta de cabeça para baixo. As sequências causais vão então fluir ao contrário. Portanto, eu vou
descer de ré os degraus do campo de pouso da cobertura, andar de costas até a minha porta, empurrar uma porta trancada, andar de costas até a pia, de onde vou tirar uma pilha de pratos sujos. Vou me sentar a esta mesa diante da pilha e encher cada um dos pratos com comida tirada do meu estômago. Então vou transferir a comida para a geladeira. No dia seguinte, vou tirar a comida da geladeira, colocá-la em sacos, levar os sacos até um supermercado, distribuir a comida aqui e ali pela loja e, por fim, no balcão da frente, vão me dar dinheiro por isso, tirado da caixa registradora. A comida vai ser embalada junto com outros alimentos em grandes caixas plásticas e despachadas para fora da cidade. As instalações hidropônicas da Atlântida, onde será devolvida a árvores e arbustos, ou aos corpos de animais mortos, ou enterrados fundo na terra. Mas o que isso provaria? Uma fita de vídeo girando de trás para frente. E não saberia mais do que sei agora, o que não é bastante. O que quero, percebeu, é a definitiva e absoluta realidade por um microsegundo. Depois não importa, porque tudo será conhecido. Não restará nada para entender ou ver. Posso tentar uma outra mudança, disse consigo mesmo. Antes de tentar cortar a fita, vou abrir novas perfurações e ver o que emerge depois. Será interessante porque não saberei o que significam os furos que estarei fazendo. Usando a ponta de um microinstrumento, fez diversos furos a esmo na fita, o mais perto do cabeçote explorador que conseguiu. Ele não queria esperar. Fico pensando se você vai ver, disse a Sara. Aparentemente não, até onde era capaz de extrapolar. Alguma coisa pode aparecer, disse-lhe. Eu só quero preveni-la. Não quero que você fique com medo. Ah, querido, disse Sara com uma voz metálica. Ele examinou seu relógio de pulso. 1 minuto se passou. Depois um segundo, um terceiro, e então, no centro da sala apareceu um bando de patos verde e brancos. Eles grasnaram alvoroçados, alçaram-se do assoalho e começaram a se debater contra o teto. Numa massa agitada de penas e asas, frenéticos em seu vasto ímpeto, seu instinto de escapar. Patos, disse Pule maravilhado. Fiz a perfuração correspondente a uma revoada de patos selvagens. Alguma coisa mais apareceu então. Um bando de jardim no qual sentava-se um homem maltrapilho, lendo um jornal rasgado e dobrado. Ele ergueu os olhos, distinguiu Pule vagamente, sorriu de leve com uma dentadura mal feita e voltou ao seu jornal dobrado. Prosseguiu lendo. Você pode vê-lo? Pule perguntou a Sara. E os patos? Naquele momento, os patos e o vagabundo do jardim desapareceram. Nada restou deles. O intervalo em suas perfurações passaram rapidamente. Eles não eram reais, disse Sara. Eram? Então como? Você não é real, ele disse a Sara. Você é um fator de estímulo na minha fita de realidade. Uma perfuração que pode ser coberta de verniz. Você também tem existência em outra fita de realidade ou numa realidade objetiva? Ele não sabia. Não podia dizer. Talvez Sara também não soubesse. Talvez ela existisse em 1000 fitas de realidade. Talvez em todas as fitas de realidade já fabricadas. Se eu cortar a fita, disse ele, você estará em toda parte e em lugar algum, como tudo mais no universo, pelo menos até onde minha consciência alcançar. Eu sou real, ela balbuciou. Quero conhecer você completamente, disse Pule. E, para fazer isso, preciso cortar a fita. Se eu não fizer isso agora, é inevitável que eventualmente eu faça de qualquer jeito. Então, por que esperar? E há sempre a possibilidade de que Décima tenha relatado tudo ao meu Criador, e eles comecem a agir para me interceptar, porque talvez eu esteja pondo em risco uma propriedade deles. Você me fez ter vontade de ter ido para o escritório afinal, disse Sara, os cantos da boca descaído num desalento com covinhas. Vá, disse Pule. Não quero deixar você sozinho. Vou ficar bem. Não, você não vai ficar bem.
Você vai se desligar da tomada ou qualquer coisa assim, se matar porque descobriu que é só uma formiga elétrica e não um ser humano. Pode ser, disse ele depois de uma pausa. Talvez tudo se resumisse a isso. E eu não posso impedi-lo, disse ela. Não, ele concordou com a cabeça. Mas eu vou ficar, disse Sarah, mesmo não podendo impedi-lo, porque se eu for embora e você se matar, vou ficar me perguntando pelo resto da minha vida o que teria acontecido se eu tivesse ficado, entende? Ele assentiu novamente. Vá em frente, disse Sarah. Ele levantou-se. Não é duro que eu vou sentir, disse. Embora você possa parecer, tenha em mente o fato de que os robôs orgânicos só têm um mínimo de circuitos de dor. Eu estarei vivenciando a mais intensa. Não me diga mais nada, interveio ela. Apenas faça o que tiver de fazer, ou não faça se não tiver. Desajeitadamente, pois estava assustado, ele enfiou a mão na unidade de microluvas, estendeu-a para apanhar uma minúscula ferramenta, uma lâmina de corte afiado. Vou cortar uma fita que está montada por dentro do meu painel peitoral, disse ele, olhando atentamente através do sistema de lentes ampliadoras. Isto é tudo. Sua mão tremia ao erguer a lâmina. Pode ser feito em 1 segundo, completamente, e terei tempo de refundir as extremidades cortadas uma na outra, constatou. Pelo menos meia hora, se eu mudar de ideia. Ele cortou a fita. Olhando para ele, encolhida, Sarah sussurrou. Não aconteceu nada. Tenho 30 ou 40 minutos. Sentou-se novamente à mesa. Depois de tirar as mãos das luvas, sua voz percebeu. Estava trêmula. Sem dúvida, Sarah notara isso. E ele zangou-se consigo mesmo, sabendo que alarmara. Sinto muito, disse, irracionalmente. Ele queria desculpar-se. Talvez fosse melhor você ir, disse em pânico. Levantou-se outra vez. Ela também levantou, por reflexo, como se o estivesse imitando. Lívida e nervosa, ficou ali palpitando. Vá embora, disse ele com a voz pastosa. Volta para o escritório, onde deveria estar, onde nós dois deveríamos estar. Vou refundir as pontas da fita, declarou para si mesmo. A tensão é grande demais para aguentar. Estendendo as mãos para as luvas, ele tateou para puxá-las por sobre os dedos esticados, olhando para a tela ampliadora. Viu o raio de luz da fotocélula brilhar para cima, apontando diretamente para o cabeçote explorador. Ao mesmo tempo, viu a ponta da fita desaparecer sob o cabeçote. Viu isto e entendeu. É tarde demais, percebeu. Ela já passou. Deus, pensou ele, ajude-me. Ela começou a enrolar-se numa velocidade maior do que eu calcularia. Portanto, é agora que ele viu maçãs e paralelepípedos e zebras, sentiu-se aquecido, sentiu uma textura sedosa de tecido, sentiu o oceano envolvê-lo e um vento poderoso do norte que o puxava como se quisesse levá-lo a algum lugar. Sarah estava em toda parte à sua volta, e também Décima, Nova York tremeluzia na noite, e o busca-pé em volta dele corriam e ricocheteavam pelos céus da noite, e durante o dia, inundações e seca. Manteiga transformou-se em líquido na sua boca, e ao mesmo tempo odores e sabores hediondos o assaltaram. A amarga presença de venenos e limões e grama de verão, ele se afogou. Ele caiu. Ele deitou-se nos braços de uma mulher numa vasta cama branca que fazia um ruído estridente em seu ouvido. O barulho de advertência de um elevador defeituoso num dos vetustosos e arruinados hotéis do centro da cidade. Estou vivendo, vivi, jamais viverei, disse ele para si mesmo, e juntamente com seus pensamentos vinha cada palavra, cada som. Insetos chiavam e corriam, e ele meio que mergulhou num corpo complexo de maquinaria homeostática localizada em algum lugar nos laboratórios da Triplan. Congelada contra a parede, Sarah Benton abriu os olhos e viu a voluta de fumaça subindo da boca semiaberta de Pule. Então o robô desabou sobre os joelhos e cotovelos para depois decompor-se, lentamente em um amontoado de peças quebradas e amarrotadas.
Ele sabia, sem precisar examinar, que aquilo tinha morrido. Ela sabia. Polly fez isso com ele mesmo, constatou ela. E aquilo não podia sentir dor. Aquilo mesmo tinha dito. Pelo menos, não muita dor. Talvez um pouco. De qualquer forma, estava acabado. É melhor ligar para o Dr. Densner e contar o que aconteceu, decidiu ela. Ainda trêmula, atravessou a sala na direção do fone, pegou e discou de memória. Pensei que era um fator de estímulo na fita de realidade dele, refletiu. Assim, pensei que ia morrer quando aquilo morreu. Que estranho, pensou ela. Por que aquilo imaginou isto? Jamais fora conectado ao mundo real. Aquilo vivera em seu próprio mundo eletrônico. Que coisa grotesca. Senhor Desmond, disse ela depois que se completou o circuito para o escritório. Polly se foi. Destruiu-se sozinho, diante dos meus olhos. É melhor o senhor vir para cá. Então finalmente estamos livres daquilo. Sim, vai ser bom, não vai? Desmond disse. Vou mandar um par de homens da fábrica. Olhou para além dela e distinguiu Polly caído junto à mesa de cozinha. E você, vai para casa e descanse, instruiu-a. Você deve estar exausta com tudo isso. Sim, disse ela. Obrigada, Sr. Desmond. Desligou e levantou-se, desnorteada. Então notou alguma coisa. Minhas mãos, ela pensou. Ergueu-as. Por que posso ver através delas? As paredes da sala, também, tinham se tornado indefinidas. Trêmula, ela caminhou de volta ao robô inerte. Ficou em pé ao lado dele, sem saber o que fazer. Através das pernas aparecia o carpete, e depois o carpete ficou indistinto, e ela viu através e além dele outras camadas de matéria em desintegração. Talvez se eu conseguisse fundir as pontas da fita uma na outra de volta, pensou ela, mas não sabia como, e Polly já se tornara vago. O vento do começo da manhã soprou em volta. Ela não sentiu. Começara agora a cessar de existir.